Certamente estaremos aí com muitos teólogos, né? Muitos homens e mulheres cheios da graça de Deus, pregando a palavra de Deus, né? E por falar em pregando a palavra de Deus, o tema do nosso livro atual, que já deve estar se encerrando, né, Diogo? Acho que é a última aula, né, do livro, é isso? Exatamente isso. Pois é, então o tema é homilética, que é justamente a arte de falar em público, né? Homilética, homília quer dizer falar em público, né? A arte de falar em público. Então, quando a gente está falando de homilética, essa área tem uma importância singular para quem prega a palavra de Deus, né? Uma importância singular para quem faz menção das palavras do Senhor, seja nos púlpitos das igrejas, seja nas ruas a pregar, né? Em campanhas, em cruzadas e etc., seja até mesmo nos evangelismos de porta em porta. Todo o trabalho que se faz, onde se exprime, onde se expressa a palavra do Senhor nosso Deus, é importante que a gente tenha a homília bem definida, né? A gente tenha a graça, né? De ter a homília bem definida, tá certo? Então, nós vamos eu acho que os irmãos ainda estão entrando aos poucos aí, eu vou pedir que algum dos irmãos aí, ou das irmãs, façam uma oração. Eu estou vendo aqui que a minha pastora está por aí, né, a pastora Dila. Se a minha pastora puder fazer aí, abrir o microfone e fazer uma oração especial por nós nessa noite, eu vou ficar grato. Senhor a todos, Senhor pastor Laércio, pastor Diogo, todos os amados alunos desse curso. Amém? Estão me ouvindo? Amém. Amém, pastor. Estão me ouvindo bem? Sim. Então vamos em nome de Jesus, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai, em mais um curso, Senhor, do SEIF, Pai. Queremos te pedir, Senhor, por cada aluno, Senhor. Queremos te pedir, meu Deus, pelo professor que vai ministrar hoje, Senhor amado, esse ensinamento para nós, Pai. Senhor, que nós venha, Pai, cada vez mais aprender a Tua palavra, Senhor. Nós queremos te louvar, Pai, por esse grande privilégio, Pai, de poder, Senhor, participar desse curso tão abençoado, Jesus. Senhor, para nós se preparar mais, Senhor, para nós pregar, meu Deus, com mais sabedoria, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nos dá da Tua graça, fica conosco, Pai. Abençoa cada aluno, abençoa, meu Deus, o pastor Diogo, Senhor. Assim, Pai, eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu vou procurar ser bastante breve, até porque a temática é simples, a parte que me cabe aqui é falar apenas sobre a construção do sermão expositivo, né? Vocês já devem ter estudado aí exaustivamente as definições de homilética, de hermenêutica, já certamente estudaram sobre os outros tipos de sermões que são mais utilizados, né, que são o sermão temário e o textual, e eu vou falar apenas sobre o expositivo. Mas antes da gente entrar no sermão expositivo de fato, eu gostaria, se me for possível, aí for facultado pelo reverendo Diogo Guilherme, fazer aqui um breve resumo, rapidamente, sobre as definições dos outros sermões, né? Antes disso, eu trago aqui, vou tentar colocar aí para a apresentação, uma frase daquele que é considerado o príncipe dos pregadores, né? Frase de Charles Spurgeon. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo compartilhar com vocês essa frase. Tá dando para ver aí? Não sei se é possível. Está carregando agora. Pronto. Tá dando para ver aí? Assim, viu? Beleza. Pronto. Spurgeon diz o seguinte, olha, se você deseja conhecer a Deus, você deve conhecer a sua palavra.
Se você deseja perceber o seu poder, você deve ver como ele opera por sua palavra. Se você deseja conhecer o seu propósito antes que ele aconteça, você só pode descobri-lo por sua palavra. Então, em resumo, o que Charles Spurgeon quis dizer é que, basicamente, se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer o poder de Deus, se você quer pregar sobre Deus, você necessariamente precisa conhecer a palavra de Deus. É impossível a gente subir em um púlpito, a gente ir para o meio de uma rua e pregar a Bíblia Sagrada sem antes conhecer a Bíblia Sagrada. Falar sobre Deus sem antes conhecer sobre Deus. Falar da palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Então, é condição sine qua non, ou seja, condição básica para a gente apregoar a palavra de Deus, a gente conhecer a palavra de Deus. Quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, aí tem na realidade não é ler, né? Na realidade, a Bíblia, eu sempre digo que ela não é um livro para ser lido, ela é um livro para ser estudado, né? A Bíblia tem tanta riqueza, tem tanta profundidade de conhecimento, que só ler não nos traria absolutamente nada. Nós precisamos estudar a Bíblia de fato, nos aprofundar na Bíblia, fazer como fez o profeta Ezequiel, né? Deus mandava que ele se aprofundasse cada vez mais. Então, se a gente quer conhecer a Deus, temos que nos aprofundar cada vez mais, tá certo? Então, para a gente fazer um resumo rápido, eu vou tentar passar para vocês aqui só um conceito básico dos outros tipos de sermões, né? Nós temos 3 tipos de sermão, basicamente. A homilética, na estrutura das suas mensagens, elas têm tradicionalmente 3 tipos de sermões. O sermão temático, cujos argumentos, ou seja, as divisões do sermão, resultam do tema, independente do texto, tá certo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso rapidamente. O sermão textual, cujas divisões, os argumentos, são tirados diretamente do texto bíblico. E, por fim, o sermão expositivo, onde os argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. Vixe, pastor, esse aí parece que é mais complicado. Não, por incrível que pareça, o sermão expositivo é talvez o sermão mais fácil de se pregar. Talvez o mais simples de se pregar seja o sermão expositivo. Por quê? Porque o sermão expositivo consta de um texto, normalmente um texto razoavelmente grande, né? um tamanho maior, você vai buscar um texto maior dentro da Bíblia, e dentro desse texto você tem já todas as informações, todas as ferramentas que são necessárias para a construção do sermão, certo? Então, esses são os 3 tipos de sermão. Acredito eu que vocês já devem ter conhecido um pouco sobre o sermão temático. É aquele em que toda a argumentação está amarrada em um tema. A argumentação se amarra no tema só. Então, divide-se o tema e não o texto, certo? Nesse caso do sermão temático, você pega o tema e divide, explorando a Bíblia com vários textos, né? Passeando pela Bíblia em vários textos. Então, esse é o sermão temático. Na grande maioria das vezes, o sermão temático é mais aplicado para mensagens doutrinárias, né? Porque você pega um tema doutrinário e aí você sai passeando, vamos assim dizer, pela Bíblia com o tema relativo à doutrina, tá certo? Então, ela permite a utilização de vários textos bíblicos. Eu trouxe aí um exemplo, né? Por exemplo, o tema, a paz que só Jesus pode dar. A gente poderia dividir isso em essa paz, ela ilumina o nosso caminho, segundo Lucas, capítulo 1, verso 79. Ela liberta a nossa mente do pensamento perturbador, João 14, 27. Perceba que são versículos em livros diferentes, completamente diferentes, mas que direcionam para o mesmo tema. Essa mesma paz retira sentimento de medo, João 20, 19 e 20. E essa paz também salva, João 3, 16. Então, pronto. Essa é mais ou menos a estrutura de um sermão temático, tá certo? Então, a partir daí, você tem
pode distribuir, pode andar por toda a Bíblia, passando sempre pelo mesmo tema, ok? Ainda falando sobre os temas, nós temos agora, ainda no sermão temático, repare que cada tópico, ou seja, cada divisão, apresenta uma característica da paz proposta pelo tema. Mas, para cada ponto, há um texto diferente, ou seja, a base do sermão é a paz de Jesus, mas ela é abordada em diversos textos bíblicos. O sermão temático exige do pregador mais cultura geral e teológica, criatividade, estilo apurado. Contudo, o sermão temático conversa melhor com a unidade, tá certo? É muito bom para sermões, por exemplo, doutrinários, tá certo? Vamos para o sermão textual. Eu não estou me prendendo mais nessa parte, porque é só um resumo, tá bom? O que é o sermão textual? É aquele em que toda a argumentação está amarrada no texto principal, que será dividido em tópicos. Você vai pegar um texto pequeno, normalmente o sermão textual é basicamente um verso, um versículo, às vezes até uma parte do versículo somente, né? Mas aí você pega esse texto, esse versículo, ou parte dele, e divide em tópicos. Então, no sermão textual, as ideias são retiradas de um texto escolhido pelo pregador. As divisões do sermão textual podem ser feitas de acordo com as declarações originais do texto, ou se utilizar de uma análise mais apurada, baseando-se em perguntas como onde, que e quem, também por quê, que deverão ser respondidas pelas declarações ou frases dentro do texto específico. O sermão textual não foge de dentro do texto, tá certo? Um exemplo aqui para nós. O texto é Salmo 40, do verso 1 ao 4. O tema seria, nem antes, nem depois, no tempo de Deus. A introdução, que seria mais ou menos uma definição, seria: a esperança significa expectação em receber um bem. O mundo é imediatista, né? Então, o corpo do sermão, ele vai fazer uma pergunta. O que acontece quando você espera no Senhor? Isso é bem típico do sermão textual. O sermão textual normalmente trabalha com as perguntas sendo feitas. Essas perguntas que nós apresentamos aqui, ó. Onde, que, quem ou por quê, né? E por quê, né? Então, fazendo aí mais ou menos uma divisão do sermão, ficaria: ele te retira da condição atual. Seria o qual, né? Qual é o seu lado terrível? Ele te coloca em segurança, na rocha, te dá visão para solucionar o problema. Ele te requer a sua adoração, um novo cântico, adorar em espírito e em verdade. Ele te faz testemunha, muitos o verão, ser-me-eis testemunhas. Tudo isso está dentro do texto, que aqui compreende apenas 4 versículos da palavra de Deus. Amém? Então, esse aí é um resumo básico do que seria o sermão temático e o sermão textual. Temático, dentro de um tema, você passeia por toda a Bíblia. Sermão textual, você explora um texto da Bíblia e dali tira quantas lições forem possíveis tirar, muitas vezes baseadas nessas perguntas. Agora, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o que seria o sermão expositivo. O sermão expositivo é uma abordagem, assim, dentro da homilética, ele merece um pouco mais da nossa atenção. Nós vamos explorar no sermão expositivo, né, o que significa a diferença nessas formas de pregação. Ele é aquele que, em todas as ideias do sermão expositivo, elas emanam diretamente do texto bíblico e do contexto que está ao seu redor. A ideia central, ou seja, tanto a ideia central como as divisões principais, todas elas vão ter origem dentro do texto. A questão aqui do sermão expositivo é que ele é um sermão que tem, por assim dizer, ele tem uma abordagem mais ampla. Ele precisa de um texto maior. Normalmente, para você fazer um sermão expositivo, ele vai buscar argumentos em um texto maior. Ele procura um texto maior da Bíblia Sagrada. Às vezes, o sermão expositivo é aplicado, inclusive, em todo um livro da Bíblia, baseado em todo um livro da Bíblia Sagrada. Eu posso, por exemplo,
fazer uma pregação expositiva sobre o livro dos Salmos, né? E ali eu vou tirar uma série de exposições, uma série de argumentações dentro do livro dos Salmos. Mas, no geral, o sermão expositivo ele é utilizado em textos maiores, em textos mais longos, dentro de alguns livros da Bíblia Sagrada. Vou citar um exemplo. Por exemplo, Isaías capítulo 6. Você vai lá para Isaías capítulo 6, você vai ter lá a abordagem do momento em que Isaías tem aquela visão magnífica, né? A visão do trono de Deus. E aí ele contempla o trono de Deus, e ali ele também consegue ver o anjo que pega a brasa no altar, coloca aquela brasa com a tenaz, pega com a tenaz, coloca a brasa na boca, e ali purifica os lábios do profeta, e consegue ter toda aquela visão. É um texto relativamente longo, você vai ter que ler pelo menos uns 10, 12 versículos da Bíblia Sagrada, você vai ter que conhecer o contexto do que está ali, tanto que ele começa dando mais ou menos uma ênfase ao momento em que Israel estava vivendo, o momento em que o profeta estava inserido. Porque quando você começa a ler Isaías capítulo 6, no verso 1, ele já destaca logo assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Então, ali ele te dá um contexto histórico. A partir deste versículo, você tem um contexto histórico. Basta que você pesquise, por exemplo, né? Para esse nosso exemplo, que eu estou tentando aplicar, basta que você pesquise como foi o reinado de Uzias, qual é a ligação de Uzias com o profeta Isaías, né? Por que será que Deus fez aquela revelação a Isaías justamente no momento em que Israel perde o seu rei? Então, esse contexto histórico normalmente precisa ser avaliado, analisado, para que você tenha um bom sermão expositivo, tá certo? Ele explora vários argumentos nesse sentido, tá certo? Então, vamos lá. Nesse caso, o pregador precisa se esforçar para apresentar o verdadeiro sentido do texto bíblico. Ora, do que eu estou falando aqui? Veja se vocês conseguem compreender. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: no sermão temático, eu tenho liberdade para passear pela Bíblia. Eu tenho liberdade para falar um pouco sobre cada tema, até extra-bíblica, né? Uma referência extra-bíblica pode ser citada no sermão temático, para que eu possa ilustrar o meu sermão de forma mais abrangente, né? No sermão textual, eu fico preso ao texto. Eu me agarro apenas àquele texto que ali está. Já no sermão expositivo, eu tenho que ter o cuidado para passar apenas e tão somente a mensagem que o texto está me dando. O sermão expositivo, ele não me permite que eu saia viajando, passeando por aí afora, tentando inventar histórias sobre o que aconteceria naquele texto. Tá certo? Então, ele é um texto grande, longo, e ali dentro já tem todas as informações que eu preciso. Eu estive, só a título de exemplificar, eu estive essa semana, no sábado, participando de um culto lá na Assembleia de Deus Tempo Central, e quem estava pregando, nosso querido pastor Adriano Mendes. E o homem é fantástico quando a gente fala de sermão expositivo, né? O Adriano fez um sermão expositivo simplesmente maravilhoso. Ele pegou a passagem bíblica da história de Raabe, e aí veja bem, olha a história que ele pegou, o texto que ele pegou. Ele pega a passagem bíblica da história de Raabe, quando ela recepciona os espias em Jericó, na cidade de Jericó, os espias do povo israelita, protege-os, né, contra a perseguição dos soldados de Jericó, protege-os, dá escape a eles, dá fuga a eles. Pronto, a partir dali, ele fez um sermão expositivo dentro do texto, sem fugir do texto, e conseguiu passear pelo texto inteiro. Então, foi uma maravilha, uma beleza. Mas nunca, quando se trata de sermão expositivo, o ideal é nunca sair
do texto, certo? A gente precisa estar sempre fiel ao texto. A pregação expositiva, ela precisa ser fiel ao texto. O objetivo da pregação expositiva é transmitir aquilo que o autor da Bíblia queria comunicar. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, fala de quê? 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre o amor, né? A gente vê uma descrição do apóstolo Paulo ali sobre o amor fantástico. E aí, veja bem, em sermões temáticos, até em sermões textuais, você consegue extrair uma parte daquele texto, extrair uma parcela daquele texto, e dali você vai pregar sobre casais, você vai pregar sobre amor fraterno, você vai pregar sobre o amor de pai com filho, você vai pregar sobre a diversidade que existe no amor, né? A importância do amor e tal, no casal e etc. Enfim, no sermão temático e no sermão textual, você pode fazer isso. No sermão expositivo, não. No sermão expositivo, a gente precisa aplicar exatamente o que o autor, no caso o apóstolo Paulo, queria transmitir. E aquilo ali, o apóstolo Paulo estava falando para uma igreja que estava com problemas, uma igreja dividida, uma igreja que estava com uma série de pecados, uma série de conflitos internos, e aí o apóstolo Paulo se vale daquela parte importante de definição do que é o amor para poder tentar transmitir qual seria a solução para os problemas ali da igreja em Corinto. Então, na pregação expositiva, você precisa passar exatamente aquilo que o autor queria passar. Eu não posso sair viajando e falar que aquilo ali é o amor de marido e de esposa, porque aí deixa de ser uma pregação expositiva e passa a ser uma pregação textual ou uma pregação temática, como queira. Tá certo? Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, levanta a mãozinha aí, que eu faço questão de que você participe também. Se você tiver dúvida, se você quiser contribuir com alguma coisa, fique à vontade em nome de Jesus, tá bom? Amém? Opa! Reverendo Wesley, irmã Ana Célia, vamos pela ordem aqui. Wesley, diga lá. Reverendo Wesley? Oi, a paz do Senhor, é o John. Ah, é o John. Olha aí, corra boa, rapaz. Diga lá, meu garoto, você está com alguma dúvida? Diga. Tio, eu queria saber o que é exegese e hermenêutica. Ah, tá certo, a definição de exegese e hermenêutica. Pronto, beleza. Já eu lhe respondo, tá certo? Segura aí. Deixa eu ouvir aqui a irmã Ana Célia também. Irmão Laerte, só me tira aqui uma dúvida. No sermão expositivo, no caso, eu posso estar levantando sobre aquele texto as questões implícitas, que são aquelas que estão diretamente no texto, e aquelas que eu vou precisar fazer as explícitas, né, que são as que estão diretamente no texto, e as implícitas, aquelas que estão por trás, que são contextuais, e aí eu vou levantar as situações históricas, por que o autor disse aquilo. É assim, eu posso fazer esse tipo de menção nesse tipo de sermão? Perfeito, irmã Ou Ana Célia, não? é exatamente isso. O sermão expositivo, ele precisa exatamente disso. É por isso que, para que a gente pregue o sermão expositivo, eu disse aqui no começo que o sermão expositivo talvez seja o mais fácil de pregar. Por quê? Porque as informações estão todas ali dentro do texto ou do contexto, certo? Porém, apesar de ele ser o mais fácil de pregar, ele exige um pouco mais de quem está pregando. Por quê? Porque quem está pregando tem que buscar mais conhecimento, tem que buscar o contexto histórico, tem que buscar o contexto imediato, né? A gente sabe que existe uma série de contextos que circundam um texto. Você tem o contexto imediato, você tem o contexto geral e você tem também os contextos históricos, né? Então, tudo isso precisa ser do conhecimento de quem está pregando a respeito daquele texto específico. Então, é exatamente isso. A senhora está perfeita.
Existe a mensagem explícita, aquela que está explicitada, está dentro do texto claramente para todo mundo ver, né? E existe a mensagem implícita que você precisa, de certa forma, ir buscar, tanto no contexto, como às vezes até dentro do próprio texto, a gente encontra algumas mensagens que são implícitas. Elas não estão completamente explícitas acolá. Elas estão implícitas porque carecem de um certo grau de interpretação baseado no conhecimento que se tem do restante da Bíblia Sagrada. Tá certo, Manassés? Deus abençoe. Ok. Deixa eu tentar Ok, responder irmão aqui o Laerte. John. Pois não, Manassés, diga. Irmão Laerte, aí pegando o gancho dessas implícitas, eu posso concluir o sermão fazendo a aplicação. O que a minha vida hoje, em pleno século XXI, tem a ver com essa passagem bíblica. É assim? Vamos lá, irmã Célia. Na verdade, isso aí eu vou tratar daqui a pouquinho mais, se a senhora tiver um pouquinho mais de paciência, aí a gente trata daqui a pouco. Mas é isso mesmo, viu? A verdade é essa. Só que a aplicação disso não vai ser só no final, não. A gente vai aprender aqui que no sermão expositivo a aplicação ela é constante. Para cada divisão, para cada argumento que você traz dentro do texto, você faz uma aplicação. Isso enriquece mais a mensagem, tá certo? Mas a gente trata já disso aí, viu, irmã Célia? Ok, obrigada. Ok. Deixa eu responder rapidamente aqui ao John, tá certo? Trazendo aqui eu vou trazer aqui para ele, acho que está dando para ver aí, não tá? Está dando para ver, mais ou menos? Espero que sim. Deixa eu trazer isso aqui para que o John entenda. Ele perguntou o que é a hermenêutica e o que é a exegese. A hermenêutica é a interpretação do texto. A hermenêutica é a capacidade que eu tenho de interpretar o texto que eu estou lendo. Então, se eu tenho uma hermenêutica fraca, provavelmente a minha pregação ela vai ser muito rasa, porque eu não tô, e muitas vezes, inclusive, por causa de hermenêuticas fracas, a gente acaba tendo uma série de heresias sendo pregadas nos púlpitos da igreja. A interpretação ela é fundamental dentro do texto sagrado. Então, isso é a hermenêutica. A exegese ela é um pouco mais rebuscada, né? Porque a exegese, o que é? É o relacionamento do leitor com a palavra. Esse vocábulo exegese significa literalmente tirar para fora, extrair, arrancar, né? Então, aqui a gente tem uma relação mais íntima de quem está lendo a palavra com a fonte de inspiração da palavra, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu não consigo fazer uma boa exegese do texto bíblico se eu não tiver com o Espírito Santo de Deus me ajudando. Eu coloco aí em cima, não sei se está dando para vocês verem, eu coloquei os 3 nomes, exegese, hermenêutica e homilética. Essa parte de homilética, que é a arte de pregar, é simples. Tem muita gente que tem uma excelente homilética e nem precisa ser pastor. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, que a homilética às vezes é até perigosa, né? Você tem, por exemplo, um dos maiores pregadores, vamos assim dizer, um dos maiores, como é que eu posso dizer, palestrantes, né? Um dos maiores palestrantes que já existiu, e a homilética nada mais é do que a capacidade de palestrar, de falar, né, em público, foi Hitler. Hitler atraía multidões, conquistou corações através do seu discurso, da sua homilia, da sua homilética. Então, a homilética não está ligada diretamente à Bíblia Sagrada, né, ao texto sagrado. A homilética é a arte de falar em público, tá certo? A hermenêutica também não está diretamente ligada ao texto sagrado, porque qualquer outro livro que se leia, qualquer outro texto que se leia, você precisa ter uma boa hermenêutica para poder interpretar o texto, certo? E aí eu coloquei aí, homilética e hermenêutica é mais ou menos quem namora com a palavra de Deus. Quem namora com a palavra de Deus pode ter uma boa homilética, pode ter uma boa hermenêutica, né? Não tem problema nenhum, é um bom relacionamento com a palavra de Deus. Agora, se você quer ter
um relacionamento aprofundado com a palavra, e você quer ser, de fato, um pregador da palavra, aí você vai ter que vir para a exegese. E a exegese é um casamento com a palavra. É uma relação mais firme, é uma relação mais profunda. Tá certo? Deu para entender, John? Tá claro aí o que é a hermenêutica e o que é a exegese? Sim, ficou claro, viu? Obrigado. Deus abençoe. Que benção, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso sermão expositivo. É importante ele ter essa definição, porque falar de sermões e não ter a definição do que é a hermenêutica e a exegese, ele ia ficar meio perdido, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para as nossas definições. Então, veja bem, o sermão expositivo tem uma coisa que é preciso que a gente tenha em mente. Ele é a exposição do texto. E nesta exposição, eu não posso ter nenhuma imposição, tá certo? A exposição, ela é o oposto da imposição. No sermão expositivo, o pregador não impõe nada ao texto, ele não determina nada sobre o texto, ele simplesmente expõe o que está no texto. Claro que ele vai expor isso de uma maneira mais abrangente, uma maneira argumentativa. A partir da exposição do texto, ele consegue extrair daí, e aí é por isso que eu disse que para que você tenha um bom sermão expositivo, você precisa ter uma boa exegese. Nós vimos agora que a palavra exegese significa arrancar, tirar, né? Então, para que ele possa extrair de dentro do texto e expor isso, ele vai ter que ter uma boa exegese. Então, ele extrai a informação do texto, permite que o próprio texto determine qual é o conteúdo a ser aplicado. Aí vem aquilo que a nossa irmã Ana Célia acabou de falar. O conteúdo, para ser aplicado, antes ele precisa ser compreendido. Ele precisa ser extraído. Você extrai do texto o conteúdo, o que o texto quer passar, o que o texto quer transmitir, e aí depois você pega isso e aplica para a nossa vida atual. Pode ser para os dias de hoje, pode ser para o momento em que uma pessoa esteja vivendo, pode ser para o momento em que a igreja esteja vivendo, enfim, aquilo que o texto estiver transmitindo, eu preciso passar para aplicação pessoal, né? Por assim dizer, tá certo? Amém? Deixa eu agora trocar aqui a minha apresentação, gente, aqui, que eu vou agora partir para o livro do Ceifa de Fato, né? Reverendo Diogo, até que horas é a aula? Tô entendendo não, filho. Tá mudo. Pronto, ativei. Se você quiser até episódio da manhã, fica à vontade. Misericórdia, faça isso não. Todo mundo vai trabalhar amanhã. Tô brincando, viu? 1h30, a aula é 1h30, viu? Tá certo, então. Então, vamos lá. Então, deixa eu trocar aqui o compartilhamento. Vou compartilhar com vocês agora aqui o livro do Ceifa, tá? Vou tentar compartilhar com vocês agora aqui o livro do Ceifa, que é esse livro que vocês estão estudando, né? Que vocês têm ele aí. Vamos compartilhar aqui agora. Compartilhar aqui para a gente trazer mais ou menos as definições que o próprio livro faz, né? Então, vamos lá. Trazendo as definições que o próprio livro faz. O sermão expositivo é o modo mais eficaz de pregação, porque mais que todos os outros tipos de mensagem, ele, com o tempo, produz uma congregação cujo ensino é fundamentado na Bíblia. Aí eu destaquei algumas coisas. O sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto, tá certo? Então, para deixar claro aqui, sermão expositivo não se faz só com um versículo. Sermão expositivo você não faz só com um pedaço de um versículo. Isso aí é sermão textual ou sermão temático, tá certo? O sermão expositivo, ele se notabiliza
pelo tamanho do texto, da porção escriturística, né? Como diria nosso irmão Paulo Aragão aqui, fazendo referência a ele, né? Da porção escriturística, ele tira uma porção um pouco maior do texto a ser pregado, exposto, né? Então, a maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. E o esboço que você vai produzir, o esboço que você vai fazer, consiste em uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal, tá certo? O sermão expositivo, ele consiste em várias ideias que giram em torno de uma ideia principal, mas estão todas dentro daquele texto ocular. Então, a definição nos fornece 3 pontos básicos. O sermão é baseado em um texto, mais ou menos longo, da Escritura. O texto é mais ou menos longo, o texto mais ou menos longo é interpretado, e a maior parte do material do sermão provém diretamente daquela passagem que foi lida. A mensagem expositiva não apresenta apenas as ideias principais. Os detalhes, preste bem atenção, também devem ser explicados corretamente e devem fornecer o material principal do sermão. O tema da passagem, né, o tema do texto lido, a passagem que você vai ler, ele precisa fazer, dentro do esboço, esse caminhamento pela progressão das ideias, tá certo? Ele vai caminhar pela progressão das ideias. E aí, aqui o livro traz alguns exemplos, tá certo? Só para a gente ter uma ideia daquilo que eu estou falando aqui. O livro vai trazendo alguns exemplos aqui. Por exemplo, se a gente lê Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, esse é aquele texto lá da armadura, né? O texto em que o apóstolo Paulo discorre sobre a armadura do crente, né? A armadura do cristão, tá certo? E a partir desse texto aqui, a gente consegue fazer um belo de um sermão expositivo. Você lê o texto, todo o texto, o ideal, aí veja bem, vamos lá. Antes de eu passar para o exemplo aqui de fato, deixa eu abrir um parêntese aqui, gente, pelo amor de Deus. Preste bem atenção a isso que eu vou dizer. É muito importante que antes de você pregar um sermão expositivo, você faça uma leitura exaustiva do texto. Você tem que fazer uma leitura exaustiva, não dá para você ler o texto só uma vez e a partir dali, não, agora já estou aqui o Marco Feliciano da vida, dá para eu pregar, tá entendendo? Já estou aqui um Billy Graham. Ler o texto só uma vez, sinto muito, mas não vai dar para extrair quase nada de lá. Texto bíblico para o sermão expositivo, o conselho que eu lhe dou é: leia o texto exaustivamente. Leia uma vez, 2 vezes, 10 vezes, se preciso for, leia 10, leia 15 vezes, para que você se intere bem de cada detalhe que existe no texto. É importante dizer que a Bíblia Sagrada é um poço sem fundo. Se você ler um texto bíblico hoje, amanhã você vai ler o mesmo texto bíblico, você vai perceber, claro, se você estiver conectado com o Espírito Santo de Deus, você vai perceber o quanto de riqueza esse texto tem. Aquilo que você visualizou, aquilo que você vislumbrou ontem lendo esse texto, quando você torna a ler o texto, você vai ver outras coisas completamente diferentes, outras riquezas, talvez ainda maiores do que a que você tinha visto. E assim será todas as vezes que você reler o texto sagrado, tá certo? Então, vamos lá. Depois que você lê o texto, que você começa a preparar o seu esboço, né? Você começa a estudar e preparar o seu esboço, você começa a perceber. E aí, eu queria que você notasse o seguinte, gente, ó. Presta atenção. Aqui, nesse caso, nós estamos lendo aqui Efésios capítulo 6, versos 10 ao 18, tá certo? E perceba que a divisão que ele faz aqui da mensagem, né? Ele faz a divisão em 3 tópicos. Ele faz a divisão em
a moral do crente, tópico 1, a moral do crente. Ele faz o tópico 2, a armadura do crente. E o tópico 3, ele traz a vida de oração do crente. Mas perceba o seguinte, em todos os 3 tópicos, ele está sempre, em todos os 3 tópicos, ele está sempre dentro do texto. Ele não sai do texto. Ele está sempre dentro do texto. Para esse caso aqui, desse sermão expositivo, ele se valeu apenas e tão somente do texto, a partir do verso 10 até o verso de número 18, tá certo? Ele está sempre aqui dentro. Ele tira um título, A Boa Luta da Fé. O assunto seria aspectos relacionados à guerra espiritual do crente. E aí ele passa a discorrer sobre os 3 tópicos que ele decidiu por fazer, por extrair daquele texto que ali está, tá certo? Então, ele faz a moral do crente, ele vai lá para o texto, do verso 10 ao verso 14, e aí ele toma o cuidado de subdividir o texto, né? Como é que deve ser a moral do crente? Ela deve ser elevada, está lá descrito no verso 10. Ela deve ser firme, está lá descrito no versos 14 ao 17. Depois ele vem para a armadura do crente. Aí na armadura do crente ele vai e discorre também, ele subdivide o tema. Deve ter caráter defensivo, a armadura do crente tem um caráter defensivo. Aí você lembra lá do escudo, né? Que é uma parte da armadura com caráter defensivo. Mas ela também tem que ter um caráter ofensivo. E aí você lembra da espada, que é uma arma considerada uma arma de ataque, né? Então você também tem o caráter ofensivo na armadura do crente. Ofensivo aqui não no sentido de agredir ninguém, né, gente? É no fato dele apresentar uma parte da armadura como uma arma de ataque, né? Aí no terceiro tópico ele fala a vida de oração do crente. Como é que deve ser a vida de oração do crente? Deve ser persistente, segundo o verso 18, e deve ser intercessora, segundo a parte B do verso 18. Enfim, essa é a disposição básica de um texto, de um sermão expositivo. Ele pegou o texto, um texto relativamente longo, lá, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, ou seja, leu 9 versículos aí, né? Do verso 10 ao 18, e aí ele pegou de dentro do texto, extraiu aquilo que ele conseguia entender como uma lição para a vida do crente. Mas perceba que de toda essa extração dele, ele não viajou, ele não tirou nada que não fosse de dentro do texto, ele não foi buscar nada que não fosse de dentro do texto. É evidente que na hora de expor a palavra, na hora de pregar, na hora de falar, ele certamente vai buscar alguns argumentos para contribuir com aquilo que o texto está dizendo, aquilo que o texto está falando. Aquilo que o texto está afirmando, eu posso ir buscar lá fora, eu posso ir buscar ilustrações, eu posso até ir buscar outros versículos, mas o versículo-chave, o versículo base da minha argumentação precisa estar contido dentro do texto principal, dentro da ideia principal do meu sermão. Amém? Alguém aí tem mais alguma pergunta, alguma contribuição? Pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Tem aqui no chat que o irmão perguntou: o texto é o contexto. Como identificar se o texto for rico em informações? O texto é o contexto. Como identificar se o texto for rico em informações? Bom, vamos lá. Aí é aquela história. Quem foi aqui? O homem tem um nome aqui. Que nome bacana, rapaz. Joy. Me ajuda aí, Joy. Teu nome, como é que se pronuncia, homem? Diz aí para mim. JB. É o quê, homem? JB? É. Ah, tá certo. Tá bom, meu filho, eu vou lhe chamar de JB. Bom, JB, é o seguinte, em relação a isso, é aquilo que a gente tentou traçar aqui. Eu preciso analisar a exegese do texto.
todo texto bíblico pelo qual eu vou fazer uma pregação, seja ela temática, seja ela textual, e principalmente se for expositiva, eu preciso fazer a exegese do texto. Eu não sei se os professores anteriores falaram sobre exegese, né? Não sei se já foi tratado sobre exegese com a turma, reverendo Diogo, mas se não foi, eu acho que seria muito importante que a exegese fosse tratada com a turma. Porque o que é a exegese? É a arte de você extrair do texto as revelações que o texto tem a nos dar. Certo? Isso é a exegese. Ali dentro do texto tem algumas revelações que são feitas por Deus, que são feitas pelo Espírito Santo, e essas revelações a gente extrai através da exegese. Vamos usar aqui esse mesmo exemplo que nós estamos trabalhando, o exemplo da armadura do crente aqui, né? Na hora de ele preparar aqui, uma coisa que nos chama a atenção é que a partir do verso 10 até o verso 13, ele fala sobre essa questão da moral do crente. Por que ele fala sobre a questão da moral do crente? Se você for ler do verso 10 ao verso 13, a Bíblia vai estar tratando acolá sobre o fato de que nós temos, evidentemente, o direito, vamos assim dizer, né? Porque nós não temos direito a nada, mas nós temos dado por Deus a graça, o direito de usar a armadura espiritual a partir do momento em que a minha vida está reta diante de Deus, em que eu tenho retidão em Cristo Jesus. Se eu tiver retidão em Cristo Jesus, me é fornecida no mundo espiritual a armadura do crente. Isso aqui é uma revelação que é extraída de dentro do texto. E isso só se dá através da exegese bíblica. Amém? Tá certo, JB? Se tiver mais alguma dúvida, pode digitar aí ou então levantar a mão, como fez aqui a minha pastora Tila. Quer falar alguma coisa, minha pastora? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não. Eu ouvindo aqui o seu ensinamento, muito bem explicado, muito bem aplicado para a gente. Oh, glória a Deus. E é bom, esse curso, meu Deus, ele é muito rico de sabedoria, né, para as nossas vidas. Aí, eu queria saber do senhor, porque eu não sei se o senhor já viu esse tipo de pessoa, mas eu já vi, né, até mesmo na nossa sede, pregadores que vão pregar, ministrar a palavra, aí pega o livro, o texto de referência, digamos, pega lá no livro de Gênesis, né? Aí ele lê o texto, né? Aí ali ele fala um pouquinho, aí ele já pula lá para Levítico, pula lá para Josué, pula para Ruth, e assim vai. Aí, digamos, ele saiu lá de Gênesis, aí foi lá para 1 Samuel, leu lá o versículo sobre Ana e lá explicou também. Por que acontece isso? É porque as pessoas não estudam, ou eu não entendo, eu queria saber do senhor. Tá certo, minha pastora. Excelente pergunta. Né? Faz assim, pastor, tipo uma salada de versículos e mensagens, e acaba que ele nem entra no texto para ler, para trazer a mensagem nem tem começo, nem tem meio, nem tem fim. Aí fica aquela coisa. Excelente pergunta, viu, minha pastora? Muito boa pergunta. Olha, na verdade, isso aí, o que é? Notadamente, pregadores, quando eles têm dificuldade na exegese, eles acabam se prejudicando dessa maneira. Essa coisa de você passear pela Bíblia, você lê um texto aqui, vai buscar uma referência lá no outro canto, lê outro texto no outro canto, lê outro texto no outro canto, isso é possível dentro da homilética? É possível. O sermão temático te dá essa condição. Eu pego um tema e discorro sobre ele em vários textos diferentes. Em referência, né? Dentro da Bíblia. Agora, o problema é quando eu saio do tema. Se eu sair do tema, começo a falar sobre outras coisas que não tem nada a ver, que não tem ligação alguma com o tema, aí pronto, aí é o que a senhora disse. Aí já é uma salada que não vai trazer edificação alguma, não vai trazer contribuição nenhuma
com a igreja e nem com quem quer que seja, né? Se você parar para ouvir uma pessoa dessa forma, você acaba não extraindo nada, não acaba contribuindo nada com quem está na interlocução, né? Ou seja, quem está ouvindo, tá certo? A gente não entende, não consegue pegar nada, porque ele leu muitos referências e cada referência prega 4 minutos, 5 minutos, aí não fica legal. Isso. A pastora trouxe um ponto que eu acho que é interessante a gente tratar aqui, viu, reverendo Diogo? Vai sair um pouquinho da referência, né, sermão expositivo, mas eu acho que, de certa forma, é importante a gente trazer. É uma coisa chamada ética na pregação. É muito importante que a gente entenda o seguinte: a palavra de Deus, ela pertence a Deus, ela pertence ao Senhor. Mas são os pregadores que são os instrumentos de Deus. Eles são a voz de Deus para perpetuar a sua palavra. É por isso que no Evangelho de Marcos existe a ordem nos dada de que ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, Deus não vai contar que os anjos desçam, como desciam no Antigo Testamento, né, de vez em quando, mas ele não está contando que os anjos desçam para pregar a sua palavra. Os instrumentos somos nós. Agora, tem alguns hábitos de alguns pregadores, deslizes que eles cometem, que muitas vezes é por pura desatenção daquilo que a Bíblia está ensinando, daquilo que a Bíblia está pregando. E aí, às vezes, são detalhes, viu, irmãos? É muito importante a gente se aperceber por detalhes. Vou só trazer um detalhe aqui para vocês, ó. O tom de voz da pregação. O sujeito que mantém o mesmo tom de voz durante a pregação todinha, ele não vai conseguir não vai conseguir a atenção do seu público. Ele não vai conseguir a atenção de quem o está ouvindo. Por quê? Porque aquilo fica fatigante. Ou o sujeito fica o tempo todo falando baixo e num ritmo lento, ou então ele passa o tempo todo gritando e berrando. Cansa o interlocutor. Então, o ideal é você saber balancear o seu tom de voz. Vai ter momentos em que você vai ter que falar um pouco mais suavemente com a interlocução, com a plateia. Vai ter outros momentos que você vai precisar dar mais ênfase ao que você está pregando, e aí você sobe o seu tom de voz, dá mais força no tom de voz. Isso é ética dentro da homilética, né? Até meio que rima aí, né, pastor Diogo Guilherme? É a ética dentro da homilética. Você precisa ter em mente que você tem que ter um tom de voz que ele não canse o povo. De vez em quando você dá uma subida, chama a atenção do povo para você, mas aí você desce, deixa o povo tranquilo para receber a mensagem, e assim você vai fazendo. Uma outra coisa que muito pregador faz é prolongar demais a mensagem. Dê ao público, a plateia, vamos assim dizer, né? Eu vou falar de plateia porque eu não estou falando aqui só para a igreja, é para qualquer lugar que você vá. Dê à plateia aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Eu costumo dizer o seguinte: todas as vezes que a gente vai pregar, a gente precisa entender que a igreja, ela sabe se a gente está preparado. Ela sabe se você leu a Bíblia, ela sabe se você orou, o povo sabe. Ela sabe se você está no Espírito ou se você não está. As pessoas, ela nota quando o pregador se preparou para a mensagem. Elas têm essa notabilidade, elas conseguem perceber. Essa percepção elas têm. Elas conseguem perceber. Então, é muito importante que você não estenda demais a mensagem. Às vezes o sujeito acha que para ser um bom pregador, ele tem que pregar 50 minutos, 1 hora, 1h30. Não, eu vou pregar aqui 1h30 porque eu sou um grande pregador. Às vezes, as boas mensagens, se você, de fato, fez a boa exegese do texto, você está na direção do Espírito Santo, tem mensagem que com 15 minutos, meu filho,
tá uma maravilha. A igreja recebe maravilhosamente. 15 minutos, 20 minutos, meia hora, tá perfeito. Agora, você pega a mensagem e aí você começa a repetir. Se repete, se torna repetitivo, começa a falar coisas fora do texto, e isso vai tirar a atenção do teu público, tá certo? Vai tirar a atenção do teu público, ok? Isso é a ética dentro da homilética, tá certo, gente? A ética dentro da homilética. Tem algumas outras coisas que a turma costuma fazer, foge do tema central, como a pastora acabou de citar, não prepara esboço. Ah, tá aí um negócio que eu queria aqui tratar com vocês. Esse negócio de pregador que se acha a última Coca-Cola do deserto, você tá entendendo? A última bolacha do pacote, pra quê? Não preciso de esboço. Negócio de esboço tá aqui, ó, na minha cabeça. Isso aí, meu irmão, isso é falcatrua, é fake news. Pregador precisa ter um esboço. Ele precisa ter o seu esboçozinho preparado para que ele saia, sabe, assim, sempre direcionado dentro do tema, dentro da exposição dele. É muito importante que você prepare o seu esboço. Principalmente se, porventura, eu sei que aqui tá cheio de grandes pregadores aqui que pregam muito melhores do que a gente, mas o pessoal que está aí querendo iniciar como pregador, é importante que você prepare o seu esboço. Não deixe de preparar o esboço, pelo amor de Deus. E, por último, em relação à ética, pelo amor de Deus, gente, olha a postura na hora da pregação, tá certo? A questão da postura, o sujeito vai para o culto e vai pregar. Aí, quando você chega lá, o sujeito está com um paletó azul, a camisa amarela, a gravata rosa, o sapato brilhando igual catarro em azulejo. O sujeito mais parece um palhaço do que um pregador, né? Então, aí fica meio complicado, porque você não vai conseguir tirar a atenção das pessoas. As pessoas vão olhar para você, vão rir de você e não vão conseguir dar atenção àquilo que você está falando, né? Então, a postura do pregador também é importante, sabe? O negócio de pregador que fica com a mão no bolso, às vezes tem coisas que são gravata torta, exatamente, meu Patrícia, aí, ó. Gravata torta, fora do lugar, o sujeito está lá todo torto, né? Tem uns pregadores agora por aí que anda com um negócio de suspensório. Não é não, Marco Feliciano da Madureira? Mas, enfim, isso aqui foi só um parênteses para destaque na... Isso, aí, a irmã Patrícia sabe quais são os pontos cruciais aí, né? Tá certo? Vamos lá? Vamos voltar aqui para o nosso texto, falando ainda sobre o sermão expositivo. Eu quero que... Ele faz aqui vários exemplos, traz vários exemplos de pregações expositivas, depois eu recomendo que vocês leiam no livro de vocês, né? Mas eu fiz aqui um destaquezinho sobre tipos de mensagem que são consideradas expositivas de maneira errada, tá certo? Existem algumas mensagens que a gente olha assim, rapaz, isso é um sermão expositivo, mas na verdade não é. A homília bíblica, por exemplo, é um comentário sobre uma passagem bíblica, uma passagem longa também, né? Pode ser uma curta, mas normalmente uma longa. Ela é explicada, aplicada versículo por versículo ou frase por frase. Mas o problema da homília bíblica é que ela não tem, ele coloca aqui, ó, sem a tentativa de mostrar como as partes do texto ou as do todo se relacionam. Essa homília aqui é quando alguém começa a falar sobre um texto da Bíblia, um texto grande, longo, mas não amarra as pontas, né? Vamos assim dizer. Dentro daquele texto, ele começa a falar de uma coisa, depois fala de outra, depois fala de mais outra, depois mais outra, e assim vai. Isso não é pregação expositiva. A pregação expositiva, ela vai ter várias divisões que você pode trazer, mas vai estar sempre ligada a uma ideia central, tá certo? A ideia será sempre a mesma. A ideia é aquela, ele vai te direcionar
para um foco, para uma ideia, para uma mensagem, certo? É importante, inclusive, e isso aqui é um conselho que eu dou a quem vai preparar o esboço da pregação. É importante que, na hora de preparar o esboço, o Martoni aí, é verdade, viu, Martoni? Começa num texto, mas nunca mais volta nele, né? É importante quem vai preparar o esboço colocar lá no cabeçalho do seu esboço o objetivo. Qual é o objetivo que você quer alcançar com aquela pregação expositiva? A pregação temática e a pregação textual não necessariamente precisa ter um objetivo. Seria bom se tivesse também, mas não necessariamente precisa ter. Ela basta que ela passe a ideia, né? Mas o objetivo na pregação expositiva, ele precisa ser, o objetivo principal precisa ser destacado. Então, toda vez que você for botar lá no seu esboço de pregação, coloque lá, qual é o meu objetivo? O que é que eu quero alcançar? O que é que eu quero passar para o meu público? Eu vou passar isso aqui, pronto. E aí você vai preparar todo o seu esboço, toda a sua argumentação, todas as divisões do seu esboço, você vai preparar tudo aquilo ali direcionado para um objetivo só, tá certo? Vamos lá. A preleção exegética também é um outro tipo de mensagem que a gente se confunde, às vezes, com pregação expositiva, e não é. A preleção exegética é um comentário detalhado de um texto, com ou sem ordem lógica ou aplicação prática. A exegese interpreta o significado oculto da passagem, a exposição apresenta esse significado de maneira correta e eficaz. Mas aí, veja bem, nesse caso da preleção exegética, ela não está amarrada ao significado da passagem, tá certo? Não está amarrada ao significado da passagem. Ele pega ali algumas coisas e vai buscar, sei lá. Eu vejo cada coisa em pregações, essas pregações exegéticas, às vezes a gente vê assim, o cara que vai buscar o negócio do lenço dobrado no túmulo de Jesus, né? O cara vai buscar o lenço dobrado no túmulo de Jesus. É uma história? Está contada em algum lugar? Tá. Mas é uma coisa que você não tem certeza se de fato isso era da cultura judaica. Não existe certeza se isso era da cultura judaica. Aí o sujeito vem lá e aplica numa mensagem, como sendo uma mensagem com uma boa exegese, mas não é. Ele simplesmente extraiu de algum canto, jogou para dentro do texto e por isso ficou, certo? É muito importante que se tenha o cuidado para não trazer esse tipo de coisa sem a certeza da aplicabilidade daquilo dentro do texto, tá certo? Princípios básicos da pregação, da preparação de esboços expositivos. Vamos aqui, eu vou correr aqui, vou pedir aqui ao reverendo Diogo mais 10 minutos só, e eu concluo aqui, tá bom? Vamos lá, princípios básicos da preparação do esboço expositivo. Eu vou falar aqui rapidamente sobre esses princípios, depois eu abro para os irmãos fazerem alguma contribuição, alguma pergunta, e aí a gente encerra se for o caso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, devemos estudar cuidadosamente a passagem bíblica. Isso eu já falei com vocês, né? Sob consideração a fim de compreendermos seu significado e obtermos o assunto do texto, tema principal daquela passagem. Pelo amor de Deus, eu vou repetir. Por favor, não tente inventar tema dentro do texto. Você, na pregação expositiva, a gente precisa transmitir exatamente aquilo que o escritor quis passar. Na pregação temática, eu estou repetindo isso aqui com insistência, porque é uma das coisas que mais acontece nas pregações. Na pregação temática e textual, você pode fazer uma elaboração mais figurativa, alegórica, né? Vamos assim dizer. Você pode fazer uma argumentação mais alegórica do texto e buscar alguma coisa que contribua e tal, que dê um pouco mais de alegoria ao texto. É bom, eu gosto de pregar. Por exemplo, eu gosto muito de pregar sermões textuais com algumas alegorias, eu gosto. Mas quando você vai para a mensagem expositiva, você precisa trazer aquilo que está
dentro do texto. Dentro. Extraia apenas o que está dentro do texto. Não tente passar uma mensagem que não está nele. Segundo ponto. Palavras ou frases importantes do texto podem indicar ou formar as divisões principais do esboço. Não é que elas tenham que ser as divisões principais do esboço, tá certo? Elas podem ser. Eu posso pegar o texto bíblico e dali de dentro daquele texto eu pego uma palavra do texto e boto como o meu título da minha divisão, da minha argumentação, né? Ele dá um exemplo aqui, vamos lá, para ficar claro. Ele diz aqui, ó, se a gente examina o versículo 13 e 14 do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, no versículo 6 tem, para louvor da glória da sua graça, né? Essa parte aqui do versículo 6, ele pegou, tá lá, tá escrito desse jeito, para louvor da glória de sua graça, e ele pegou isso aqui, extraiu e disse, esse aqui vai ser o meu primeiro tópico. Aí ele foi lá no versículo 12, e lá estava escrito assim, ó, para louvor da sua glória. Aí ele pegou para louvor da sua glória e disse, isso aqui vai ser o meu segundo tópico. Aí ele foi no versículo 14 e tinha lá escrito assim, ó, em louvor da sua glória. Aí ele pegou o texto em louvor da sua glória e colocou e disse, isso aqui vai ser o meu terceiro tópico. Dá para entender isso aqui, irmãos? Ele pega partes do texto que leu e faz dessas partes o título de cada tópico da sua divisão no esboço. Amém? JB, Arrocha. Pronto. Em relação a isso aí, um assunto sobre, vamos supor, Espírito Santo, Espírito, somente o Espírito maiúsculo é o Espírito de Deus, né? Espírito Santo. Espírito, nosso Espírito, e Espíritos, sensação, estado de Espírito, né? Certo. Esse tipo de coisa aí. As pessoas vão pregar e não veem o sentido realmente do significado da palavra. É só uma observação, você pode comentar sobre isso. Perfeito. Tem gente que fala do Espírito e não sabe que Espírito é ali. Você está, assim, o estado de Espírito, né? Eu não estou lembrando da passagem, não, mas lembra, assim, o ânimo, né? Em que Espírito você está, né? Espírito de guerra, Espírito, né? Mais ou menos assim. Aí você pode, você que está na incumbência, né, da palavra, estou só entrando num assunto assim para complementar, viu? Tá ótimo, perfeito, é isso mesmo. São Explane coisas aí. que... Diga. Não, você explana aí, pode explanar, tá bom, viu? Tá certo. São coisas que dentro da hermenêutica, né, aí não é nem exegese não, aí basta você utilizar-se da hermenêutica, você interpretar o texto. Se você ler o texto e souber interpretar, você vai entender que aquele espírito de que está falando o texto nada mais é do que um estado de espírito, uma sensação, um sentimento que está sendo transbordado ali, né? O sentimento que está sendo exposto naquele momento, né? Mas é uma observação interessante a sua, viu, JB? Porque realmente, dentro da Bíblia Sagrada, você tem momentos em que a Bíblia fala do Espírito Santo, fala do espírito do homem, né? E fala do estado de espírito que a gente pode estar, né? E não se pode confundir isso. Isso aí é regra básica de interpretação de texto, né? Tá certo? Maravilha. Grato pela contribuição aí, meu amigo JB. Vamos lá. Terceiro ponto. A ordem do esboço pode ser diferente da ordem da unidade expositiva. Como assim, pastor Laerte? Vou lhe dizer. Você tem aqui no esboço de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 13. Você está lendo aí 14 versículos, do verso 1 ao 13. E aí, quando ele começa a dividir, ele traz o exemplo aqui, o título aqui é o Cordeiro de Deus, né? Ele faz o título Cordeiro de Deus. Aí ele traz o assunto e tal, aí ele começa a fazer as divisões dele. Perceba que no tópico 1 dele, ele pegou do capítulo 12, ele pegou o verso 1 ao verso 3, beleza. No segundo tópico, ele pegou o verso 5, que é posterior ao verso 3, né? Vem depois do verso 3. No terceiro tópico, ele foi para o verso 6. Beleza, ele está indo na ordem. Começou no 1 ao 3,
veio para o 5, depois veio para o 6, mas no verso 4, ou, perdão, no tópico 4 dele aqui, o tópico D, ele resolveu ir buscar a referência dele lá no verso 13, ó. Perceba que ele foi buscar lá no verso 13. Ele trouxe o verso 7, mas ele também trouxe lá do verso 13. Por que ele fez isso? Porque ele considera, se você ver aqui no próximo tópico, ele vai considerar o seguinte: no tópico 4, foi um cordeiro redentor. No tópico 5, foi o cordeiro sustentador. Na mensagem aqui, ele considera que redimir vem antes de sustentar. No texto bíblico, o sustentar vem primeiro, porque se você olhar direitinho aqui, você vai ver que o sustentar está no verso 8, mas está lá no 11, né? Está lá no 11, que é antes desse verso 13 que está aqui. Então, ele pode, a gente pode, no sermão expositivo, eu não preciso necessariamente seguir a ordem que está no texto. Eu posso perfeitamente identificar que lá embaixo no texto tem uma coisa que, para que fique mais fácil a compreensão, eu leve ela mais para cima dos meus tópicos. Eu falo primeiro sobre ela, para depois falar sobre outra coisa que está mais aqui em cima do texto. Tá certo? Então, eu não tenho uma ordem exata aí, não. O importante, repito, é não sair do texto. É sempre estar no texto. Ok? Então, duas características aqui que a gente já viu aqui, aliás, 3, né? A primeira, estudar com cuidado. A segunda, as divisões do meu esboço podem ser partes do texto. A terceira, a ordem do esboço não precisa ser necessariamente a ordem que está no texto. A quarta, as divisões principais podem ser extraídas das divisões principais, né? As divisões principais podem ser extraídas das verdades importantes sugeridas pela passagem. O que isso significa? Significa que aqui é o avesso daquilo que a gente viu lá na segunda característica. Na segunda característica, eu disse que ele pegou pedaços do texto e pôs a minha divisão, as divisões principais, né? A primeira divisão, ele pegou um pedaço do texto, botou. A segunda divisão, pegou um pedaço do texto, botou. A terceira divisão, pegou um pedaço do texto e botou. Ponto. Nesse caso aqui, ele já faz diferente. As divisões dele não estão dentro do texto, mas elas direcionam para dentro do texto. Tá certo? É uma ideia, é uma lição que ele está tirando dentro do texto. Ele faz disso o seu tópico, mas esse tópico direciona para dentro do texto. Tá? Aí você vê aí, por exemplo, esse exemplo aí, por exemplo. Ó. Ele é Deus de justiça, do verso 1 ao verso 16. Se a gente vai ler aí, isso aí é lá, Obadias, tá certo? Ele está lendo lá no livro de Obadias, que só tem um capítulo, né? Do verso 1 ao verso 16. Do verso 1 ao verso 16, não tem nada lá no texto dizendo assim, Deus é Deus de justiça. Não tem, não está explícito isso. Mas é aquilo que a irmã Ana Célia tinha contribuído conosco. Existe a mensagem implícita. Está implícito ali, do verso 1 ao verso 16, que Deus é um Deus de justiça. E aí ele vem trazendo a subdivisão e jogando para dentro do texto, porque ele pega a referência do verso 9, ele pega a referência do verso 10, ele pega a referência do verso 16. Né? Aí ele é Deus de justiça. Por quê? Porque ele julga os homens por seu orgulho. Por quê? Porque ele julga os homens por sua violência. Então, essa é a subdivisão do texto. Ele tirou uma lição que estava implícita no texto, fez dessa lição o seu tópico, e aí ele subdivide, empurrando para dentro do texto, para que a gente busque lá de dentro do texto aquilo que ele também enfiou. Né? Segundo tópico, ele falou, ele é Deus de graça. Tem lá no texto, do 17 ao 21, Deus é Deus de graça? Não, não tem. Como lá no outro a gente pegou partes do texto. Não, nesse caso não tinha. Mas ele entendeu naquele texto, ele descobriu, ele fez a exegese, descobriu que ali tinha uma mensagem que Deus era um Deus de graça, demonstrando que Deus era um Deus de graça. E aí ele tira aquilo ali e bota como o seu tópico. E aí, no tópico, ele divide e faz os subtópicos
a partir dali. Ele é um Deus de graça por quê? Porque traz libertação ao seu povo. Ele é Deus de graça por quê? Porque leva os seus às suas posses, né? Então tem ali todo um contexto que ele empurrando sempre para dentro do texto, sem sair do texto. Amém? Queridos, o tempo já está bem avançado, você pode ler depois um pouco mais aí do seu livro, esse livro está bem resumido, gostei demais desse livro do Seifa, de homilética, né? Aliás, os livros do Seifa são muito bons, eles são resumidos, bastante resumidos, mas se você tira um tempinho para estudar e busca em alguns outros lugares, você também vai conseguir muita coisa boa. Ainda tem 2 ou 3 passagens mais ou menos extensas, extraídas de várias partes. Sim, isso aqui é importante. Deixa eu concluir com isso aqui, ó. Nem sempre o texto para o sermão expositivo precisa estar num local só da Bíblia, tá certo? Eu posso ter o texto para o meu sermão expositivo distribuído em vários locais da Bíblia. Eu começo lendo aqui 3, 4 versículos em um capítulo, depois eu pulo de capítulo, leio mais 3, 4 versículos, depois eu vou para outro capítulo, leio mais 1, 2, 3 versículos, desde que essas leituras se completem e construam uma ideia só, tá certo? Você não pode ficar lendo, aqui tem uma ideia, aqui tem outra, eu vou pregar hoje, o meu primeiro tópico é sobre uma ideia, o segundo tópico é sobre outra ideia, o terceiro tópico é sobre outra ideia. Não. Aqui o sermão só será expositivo se os textos que estão sendo retirados, quando você junta eles, eles construam uma ideia só. Pastor, e aqui ele traz o exemplo, por exemplo, aqui, ó, Levítico capítulo 3, do verso 1 ao 17. Ele leu do verso 1 ao 17 do capítulo 3. Para complementar, ele leu o capítulo 7, verso 11 ao verso 15. E aí ele ainda acrescenta o capítulo 28, dos versículos 28 até o verso 32. Tá certo? Às vezes, viu, eu estou vendo aqui o JB trazer aí que é uma conjectura. Não, conjectura seria uma outra coisa, né? Conjecturar é quando eu pego do contexto e imagino alguma coisa que estivesse acontecendo acolá, certo? A conjectura, ela não é uma mensagem explícita, ela é uma mensagem implícita. A conjectura é quando eu imagino alguma coisa que estivesse acontecendo acolá. Por exemplo, vou citar um exemplo, estou abrindo um parênteses aqui, gente, em relação ao que eu estou falando, certo? Por causa da boa contribuição aí do JB, certo? Eu vou só citar um exemplo. Jesus estava na beira do mar da Galileia e os discípulos estavam navegando e veio a tempestade, né? Aquela tempestade que balançou o barco e tal, aquela coisa. A Bíblia não relata o que estava acontecendo ali dentro entre os discípulos. Foi que eles conversaram, qual foi a atitude deles? Mas a gente pode conjecturar, ou seja, imaginar que lá dentro eles estivessem clamando, que lá dentro eles estivessem orando, outros estivessem tentando segurar o barco, jogando cordas e etc. Outros estivessem reclamando porque Jesus não estava com eles, estava lá na beira do mar da Galileia. Enfim, isso é conjecturar. Isso pode contribuir com o sermão? Pode, é bom. É ilustrativo, a conjectura é ilustrativa, tá certo? Mas não é explícita, não é mensagem explícita, tá? Então, voltando aqui para essa situação. Eu junto os textos e tenho nos textos a mesma ideia. Aí, a pergunta que fica é, pastor, aí ele citou o exemplo só no livro de Levítico, capítulo 3 e capítulo 7. Mas eu posso ter em livros diferentes? Posso. Eu posso ler um texto lá nos Salmos, e eu encontrei lá em Romanos, no Novo Testamento, um texto que, se anexado ao texto dos Salmos, eles constroem uma mesma ideia. Então, eu posso fazer um sermão expositivo a partir dali, sem problema nenhum, leio os 2 textos, e a partir dali eu faço a exposição da mensagem. Amém?
Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição, ou a gente pode encerrar? Meu Deus. Cri, 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 cri. Os grilos cantando. Não, não acredito. Pronto? Já que ninguém está falando, eu quero só saber a prova, a avaliação, a gente tem que responder até quando, hein? Meu irmão, olha, as avaliações, elas sempre vão decorrer entre o dia 25 a 30 de cada mês, viu? Beleza. Obrigado, Amém. Pai Senhor. Ana Célia levantou as mãos, pastor Leste. Fique à vontade, Ana Célia. Pode perguntar. Irmão Laércio, não é bem uma pergunta, mas é assim, um ponto de vista, porque eu vejo assim a palavra como algo tão sério e a gente vê essas situações mesmo no culto, né? Que aí é como a pastora Dila falou ainda agora há pouco, que é uma perca muito grande para quem está ali ouvindo, porque assim, às vezes, por exemplo, você convida uma pessoa para ir na igreja. Aí, de repente, chega lá e é uma mensagem desse tipo aí, eu vou chamar, entre aspas, de uma mensagem mista, né? Que foi esse tipo de mensagem que a pastora Dila falou agora. Então, assim, eu acho uma perca, eu vejo uma perca muito grande para quem está ali, para quem se destinou aí para o culto, se propôs aquele dia culto ao Senhor. E a palavra faz parte desse culto. E fica muito ruim para a gente que está ali, muito ruim mesmo. É lamentável. Acho que assim, um curso desse, não somente um curso, mas não sei se podia ter uma reunião de obreiros. Eu sei que uma palavra que me impactou muito foi na fala do Josué, naquele seminário do Ceifa, que aquilo ali ecoou no meu coração, quando o Josué perguntou sobre o credo, sobre o nosso credo. Então, assim, eu acho que o nosso credo, como cristão, deveria ser a mensagem central das nossas pregações. Não sei se como poderia ser isso organizado, assim, sei lá, em uma escala, que todos os pregadores que fossem pregar fossem aquele mesmo tema, todos estudassem junto, é isso, 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 para todos falarem a mesma língua, para independentemente se eu for para a igreja no domingo ou na nos cultos da semana ser aquela a doutrina, o inferno, a salvação, o pecado. Eu sei que o pastor Guilherme ele já faz muito isso nos cultos, só que assim seria assim uma linguagem universal que todos os pregadores pregassem, todo mundo que vai ter oportunidade, tivesse assim uma escala de temas, sabe, que levasse o povo a refletir mesmo sobre a gente, sobre a nossa vida espiritual, sobre o motivo de nós estarmos na igreja. Porque, às vezes, essas situações, que a pessoa vai para a igreja, escuta uma mensagem assim, eu acho que se isso se repete muito, as pessoas acabam que ficam vazias e a gente não sabe o que está fazendo ali. Muita gente não sabe. E é uma perca muito grande, principalmente para essa geração mais nova, pastor. Eu vejo isso como um problema muito sério. É aquilo que o Josué falou no seminário do Ceifa. Isso é algo muito sério. Você tem toda a razão, irmã Célia. Inclusive, assim, graças a Deus, que a gente já está meio que a passos bem lentos, né? Mas a gente está tentando tomar algum tipo de providência. Esse curso SAFE, que foi tomado que foi meio que criado pelo pastor Guilherme para o estado do Ceará inteiro, é uma iniciativa que eu considero importante. Aqui em Sobral, o Jordi, ele está incentivando a juventude, né, fazendo encontros como é que ele chama? Encontro de pregadores, né? Encontros de pregadores. E aí, dentro desses encontros de pregadores, inclusive, eu tive a honra de ministrar a última aula deles, né, que foi sobre homilética também, né? E o encontro de pregadores, que eu acho que é fantástico, sabe? É bom, vai incentivando a nossa juventude. Infelizmente, a gente tem uma geração aí que ficou meio perdida no meio do caminho, né? Em relação a isso.
mas eu creio que Deus está preparando uma geração diferente aí. Se Deus quiser, nós teremos em breve uma geração bem mais qualificada do que a que temos hoje, viu? Amém? Amém. Amém, Manassés. Continue orando, que eu tenho certeza que Deus vai continuar na providência. A senhora é uma benção. Reverendo Diogo Guilherme, devolvo aqui o bastão para Vossa Excelência. Pastor Leste, muito obrigado, que Deus te abençoe, que dê vitória. Mais uma vez, o Ceifa ganha, né? Não somente com a sua pessoa, mas com todos os professores que nos ajudam a construir esse conhecimento que é repassado para os nossos alunos. Só tenho que agradecer a sua pessoa, também ao pastor Guilherme, à pastora Dila, né? A todos os irmãos que estão envolvidos em buscar esse conhecimento. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Sempre digo que Deus abençoe vocês maravilhosamente, que Deus dê vitória a todos. Muito obrigado, pastor Laerte. Muito obrigado aos alunos. Uma ótima noite para todos. Eu queria que o senhor fizesse uma oração por nós, nos abençoando, pastor. Nos dando a bênção de Deus através de sua oração. Eu? Então, vamos orar, Isso. né? Vamos orar, então. Oremos. Eu quero, antes de orar, só agradecer, né, assim, o privilégio, a honra de poder estar com uma turma tão qualificada aqui, né? Eu que agradeço aí, irmã Célia, as ricas contribuições que a senhora fez, JB, né? Nossa querida pastora Dila, o John, né, que fez uma pergunta extremamente importante, né? A Patrícia, que está sempre aí contribuindo também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são uma bênção, certeza de um grupo maravilhoso que a Madureira está ganhando aí, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, amado, Deus de infinita graça, que o Senhor que nos deu este momento tão maravilhoso, tão gracioso, Senhor, de estarmos juntos aqui, mesmo que de maneira virtual, mas estamos juntos, compartilhando da Tua palavra, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando da Tua graça e da Tua misericórdia, que Tu possa continuar abençoando os Teus filhos, Teus servos, perseverando, Senhor, neste estudo da palavra, no conhecimento, na busca pelo conhecimento, meu Pai. Que a Tua palavra seja sempre constante em nossos corações, e para que ela seja constante, nós precisamos buscá-la, meu Pai. E é assim que nós queremos, meu Deus, que Tu nos incentive a estar perto da Tua palavra, sempre Te buscando, sempre buscando por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos Teus filhos. Se houver alguém enfermo, que Tu possa entrar com cura agora, nós pedimos a Ti. Aqueles que, porventura, meu Senhor, não puderam participar por algum motivo, visita eles agora, dada a Tua graça também a eles. É isso que nós Te pedimos, crendo que assim se fará pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, estou muito feliz, grato pela presença de todos vocês. Próximo módulo que vamos estar estudando é o curso prático de português, né, do nosso Ceifa. Começa dizendo assim, ó, pregue, mais pregue em português, né? Pregue, mais pregue em português. É muito bom que nós vamos aprender a colocar as palavras certas, né? E isso nós estamos convidando professores especializados nessa área para ministrar para nós, viu? Então, não perca, no mês de abril, estaremos estudando português, viu? Que espero vocês, no mês de abril, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Laerte, obrigado a todos, obrigado, que Deus abençoe, uma ótima noite para todos e a paz do Senhor. Obrigado, meus irmãos, obrigado, Ronaldo, Raíssa, Patrícia, Deus abençoe a todos vocês, viu? Em nome de Jesus, um grande abraço.